Olá, você de casa! Bom, pessoal, hoje é um vídeo rápido, né, sobre 9h30 da manhã, gente. Isso é uma hora de construir um prédio? É, né? Vamos gravar assim mesmo. Bom, hoje a gente vai falar sobre bilinguismo dos meus filhos. Bilinguismo parece uma doença, não? Mas tá tudo bem. Mas sim, sobre como que está o processo de aprendizagem, né, de evolução e tudo mais. Eu recebo essas perguntas com frequência, então vou responder algumas. Eu vou satisfazer a curiosidade? Não se fala assim, né? Satisfazer curiosidade. Como que faz? Matar a curiosidade de vocês? Comenta aqui como que é o certo falar, mas vocês entenderam, né? Mais ou menos do que eu ia falar. A pergunta número 1, e ela vem junto com a outra, porque elas são muito parecidas e uma cabe na outra, enfim. E elas são muito frequentes. Dasha, como que tá a evolução do Léo em russo? E outra é... Dasha, o Léo já entende russo? Então vamos lá. A evolução do Léo em russo não é diferente da evolução dele em português. Porque ele é uma criança bilíngue. Uma criança bilíngue não é aquela que aprende um idioma primeiro e depois aprende outro idioma. Não. São processos paralelos. E, na verdade, é um processo só de aprendizagem de 2 idiomas ao mesmo tempo. Isso que como que a cabecinha deles funciona. Então, perguntar se o Léo já entende russo é a mesma coisa se perguntar se o Léo já entende português. Imagina, ele já estava na minha barriga, eu falava com ele em russo, ele escutava, né, dentro da barriga eu falando em russo com o Igor, ele nasceu escutando eu falando em russo com ele, com o Igor, com os avós, a gente já foi para a Rússia. Então, o idioma russo para ele é da mesma forma no dia a dia, igual ao português. Inclusive, é bem mais presente do que na vida do Igor, porque o Igor, ele... Era só ele com quem eu falava, era só eu com quem eu falava em russo, né? Agora o Léo tem eu e o Igor. Em que momento que ele está? O Léozinho entende tudo em ambos idiomas. O problema é que o Léozinho, ele não se sente à vontade de ainda falar. Ele tenta, ele repete cada palavra, praticamente cada, né? Ele tenta repetir tudo que você fala pra ele, mas as palavras que ele usa pra chamar atenção, pra pedir alguma coisa, ainda são muito limitadas. A evolução dele na aprendizagem de idiomas é bem diferente do que a do Igor. O Igor foi super inteligente nesse quesito. Eu não posso dizer mais inteligente, porque é diferente. O Igor, ele era muito mais observador, ele repetia as palavras bastante, porém, a inteligência dele emocional, ele parecia uma criança muito mais retraída e observadora. Agora, o Léozinho, pelo contrário, ele é bem mais expressivo, muito criativo, muito tudo. O Igor, ele começou a falar muito cedo, tipo, com 2 anos ele já falava, e todas as palavras ele falava perfeitamente, muito limpo. Ele nunca falou R de uma forma infantil. Ele nunca falou palavras tipo, papá, mamá. Ele sempre falava comida, leite. Ele até impressionava as pessoas aí em volta, porque desse tamanhinho já fala tão limpo e com essa vozinha de bebê ainda, que as pessoas se assustavam, porque ele fala: "Oi, Igorzinho, tudo bem?" Ele fala: "Oi, tudo bom?" Só que com a voz de bebê ainda. A gente tem alguns vídeos, né, com ele. A gente tava de anos atrás, a gente tava tentando, né, filmar ele falando. É muito engraçado. E ele sempre separava muito bem russo e português. Agora, o Léozinho, ele mistura. Ele fala pra mim, me ajuda em português. Pro papai, ele pode falar em russo, me ajuda. Tá bagunçado ainda, mas é um processo. O processo dele é diferente, é um fato, mas tá rolando, tá acontecendo. Ele tá se esforçando, tá tentando falar e tal. A próxima pergunta é: o Igor fala em russo ou em português com o Léo? Eu acho que eu já respondi algumas vezes essa pergunta, mas bora lá. O Igor depende muito quem tá perto. Se o papai tá perto, ele fala com ele em português, pro pai entender. Se eu tô perto, ele fala em russo. Agora, quando eles estão sozinhos,
Eu acho que o Igor fala mais em russo com ele do que em português. É tipo, russo virou um idioma da casa, sabe? Que dentro da casa a gente fala em russo mais. É interessante isso, mas a escolha dele é bem inteligente, né? Porque a gente fala com o bebê pra todo mundo entender. Então, ele não deixa o papai de fora, então fala com o Léo em português quando o pai tá presente. Geralmente nos finais de semana. A próxima pergunta é: o Igor já se alfabetizou em russo? Então, a alfabetização é bem um processo, né? É bem demorado, não é de um dia pro outro. Eu tô ainda no processo de me alfabetizar em português, russo. Ele conheceu o alfabeto russo antes de alfabeto em português? Não, acho que era no mesmo tempo. É assim, era no mesmo tempo por vídeo. Ele aprendeu a cantar, né, os alfabetos em português e em russo. Depois ele se aproximou mais com o alfabeto russo porque a gente ia bastante para a Rússia. Depois ele foi para a escola, agora ele está se alfabetizando em português. E ele já está lendo, escrevendo e tudo mais. E ele esqueceu um pouquinho do russo, mas a gente vai fazer agora nas férias um intensivão. Aliás, comenta aqui embaixo se você quer ver esse processo e, enfim, o conteúdo de janeiro vai ser bem caseiro. E se você tem curiosidade, comenta aqui. Agora, a leitura dele em português, obviamente, é bem melhor do que em russo. Só que ele é muito preguiçoso também. Ele quer tudo rápido, então para ele demora a ler e entender a frase, então ele perde paciência facinho. Importante eu não perder paciência. O resto a gente aguenta. Essa era a última pergunta. A minha visão de tudo isso, ensinar sua língua, seu idioma para a criança não é fácil. Exige muita dedicação porque você quer desistir a qualquer momento. Até um dia isso tudo vira um hábito, né? De você falar, de você conversar, de você ajudar a entender. Por exemplo, hoje a gente tinha uma conversa, o Igor, ele se confunde na tradução, né, das coisas. Ele me pergunta como que fala bilhão em russo. Eu falo miliard. Ele fala, miliard. E eu achava que miliard é milhares em português. Eu falei, não, milhares, isso são muitos mil. Então a gente conversa sobre isso, né? Sobre como que traduzir, como que entender, de que forma e tal. E às vezes ele fala pra mim, por exemplo, se ele conta alguma história da escola, aconteceu um diálogo entre as crianças, né? E ele fala, agora eu vou falar em português, tá, mamãe? E ele conta diálogo em português porque pra ele é importante não contar a tradução do que eles estão falando, mas palavra por palavra, tipo, tudo certo, né? Isso é engraçado. Ele sempre me avisa, agora eu vou falar português, tá? E pra mim não tem problema falar com ele português agora, quando ele entende tudo, quando ele começa, já sabe virar a chavinha de russo pro português, de português pro russo, muito fácil, ele não se confunde mais e ele entende, às vezes, a necessidade da gente conversar em português para o resto das pessoas entender do que a gente está falando. Agora o Leozinho está no processo ainda de aprendizagem e eu não posso falar com ele em português, por mais que às vezes eu quero ajudar ele e tal, mas não pode. Tem que ser muito coerente em tudo para não confundir a cabecinha da criança. Então ele se confunde sozinho por enquanto, mas eu tô firme e forte, não falo português com ele. Até ele chegar no nível do Igor, né, de entender que são dois idiomas, que você pode trocar e tal, vai demorar ainda. Mas eu acho que ainda vai ser mais rápido do que do Igor, porque o Igor, ele aprendeu a falar dois idiomas muito rápido, mas esse negócio de se parar... Quem me acompanha já faz muito tempo já viu que o Igor não conseguia falar comigo em português. Tipo, ele recusava. E agora já tá bem diferente. Eu filmo ele nos stories. Aliás, pode me seguir no Instagram. Ele já faz questão de falar em português porque sabe que quem assiste, quem me segue no Instagram fala português e eles querem ser compreendido, né? Bom, é isso, gente.
Acho que contei tudo rapidamente. Matei a curiosidade de vocês. Também não sei se é assim que se fala. E se inscreve e curte, comenta e tudo mais. E é isso. Um grande beijo, grande abraço e até a próxima.